Olá, nossa aula hoje será uma revisão. Primeiro, relembrar por que é importante investir em segurança e saúde, por muitos fatores, desde aumento de produtividade, redução de custos a longo prazo, atendimento a requisitos legais, entre outros. E dentro do setor agroindustrial, esses pontos culminam de forma direta ou indireta com o aumento da garantia de qualidade dos seus produtos alimentícios finais. Então, todo mundo sai ganhando. Relembrando o que é a definição de segurança, conjunto de medidas técnicas, administrativas, educacionais, médicas e psicológicas para prevenir acidentes. Lembre que a gente está falando de prevenção. E acidente é aquele que acontece no exercício do trabalho a serviço da empresa, que vai provocar alguma lesão corporal ou uma perturbação funcional, podendo causar até morte. Outro termo que nós vimos foi acidente típico, que é aquele infortúnio, ou seja, um acidente comum, súbito e imprevisto, que é ocasionado de forma violenta, como uma batida, uma queda, um choque, uma queimadura. Já a doença é aquela alteração no organismo, de um modo geral, se desenvolve em consequência da atividade exercida pelo trabalhador que está exposto a algum agente ambiental, seja um ruído, seja um micro-organismo, seja um vapor, seja um calor excessivo, um frio excessivo, entre outros. Vimos também incidente, que o incidente é definido como sendo um acontecimento não desejado e não programado, que pode deteriorar ou diminuir a eficiência operacional de uma empresa. Vimos também as consequências dos acidentes. Há consequências a todos os níveis, desde consequências para o empregado e a família do empregado, assim como consequências para a empresa e para o Estado. Então, todo mundo sai perdendo. Por isso, a expressão de ordem é prevenir. Trouxe aqui um esquemazinho, tá? Resumindo vários termos que nós vimos também, como dias perdidos e dias debitados. Os dias perdidos seriam aqueles dias contados de forma corrida, que geram incapacidade temporária, ou seja, ele está temporariamente incapacitado, mas vai conseguir voltar ao ambiente de trabalho. Dias debitados é aqueles que geram incapacidade permanente, tanto total como parcial, ou morte do acidentado. E os acidentes, nós também dividimos em sem perda de tempo ou sem afastamento, e com perda de tempo ou com afastamento. Sem perda de tempo é aquele que, após receber os primeiros socorros e ser avaliado, ele pode ser liberado para, se tiver, obviamente, em condições físicas e psicológicas para voltar ao ambiente de trabalho no mesmo dia, se ainda estiver no expediente, ou se for liberado para iniciar no próximo dia útil de trabalho do acidentado. Já com perda é aquele que vai gerar uma incapacidade temporária, estou temporariamente não capacitado para exercer a minha função devido a um acidente, ou pode ser uma incapacidade permanente, então não tem como reverter, por exemplo, a perda de um dedo, a perda do movimento de uma perna, de um braço, que eu utilizo no meu ambiente de trabalho. E essa incapacidade permanente pode ser total ou parcial, ou a morte do acidentado. E nós vimos também ato inseguro e condição insegura, que o ato é a ação do homem, que ele faz de forma deliberada, ele está sabendo que está indo contra as normas, e as condições já são as condições em que o ambiente gera algum perigo ou risco para o trabalhador. Exemplo, um padeiro. No caso de um padeiro, ele pode simplesmente não usar o EPI indicado, ele pode ficar conversando e atrapalhando, desconcentrando outras pessoas no ambiente de trabalho, ele pode utilizar um material cortante, uma faca, um moedor, de forma inadequada, gerando um risco para a própria vida dele. Então, isso são atos inseguros. Já se ele
segue as normas, segue as diretrizes, porém ele trabalha num ambiente muito quente, um ambiente com muito material cortante, ou se é num ambiente úmido, tá? Então, tudo isso é condição do ambiente que pode vir a causar algum acidente. Então, isso é uma condição insegura. Um exemplo é quando você trabalha com cilindro. Cilindro é um equipamento que vocês vão ver na parte de panificação e tecnologia de cereais e panificação, que ele é utilizado principalmente para abrir massa, tá? Nessa parte aqui do equipamento, essa parte que tem um botão vermelho, ela é uma capa de proteção de 2 rolos. E esses 2 rolos também tem uma haste de limpeza. Então, ele tem essa capa exatamente para evitar de alguma mão enganchar e ser esmagada ou receber cortes nesse equipamento. Aqui, por exemplo, vendo de forma lateral esses rolos, a gente tem 2 rolos onde passa a massa. Se você for trabalhar sem a capa de proteção ou enganchou massa no equipamento e você tenta colocar a mão para retirar, isso pode, o equipamento pode puxar os seus dedos, tá? E gerar ou a perda, ou o esmagamento, ou um corte do seu dedo, da sua mão ou dedos, dependendo do espaço que se tem entre os rolos, que eles são reguláveis. Já aqui outros pontos, né, sobre ato seguro, desde levantamento de carga imprópria, brincadeiras abusivas, tá? Outras causas, falta de proteção mecânica, iluminação ou ambiente inadequada, ventilação ou iluminação inadequadas, tubulações mal projetadas, ambiente muito frio, muito quente, muito úmido, muito ruidoso, entre outros. Nós vimos também a diferença entre perigo e risco, e também vimos que quando você tenta prevenir acidentes, você passa por etapas de identificar o perigo, determinar em seguida como você vai controlar esse perigo. Tem ação para você eliminar ou você vai apenas fazer substituições de equipamentos ou de atitudes para reduzir ao máximo possível a possibilidade de um acidente? Você pode também utilizar controles de engenharia, como aquele botão vermelho, que é igual aqueles botões de academia, que ele é um botão de emergência para, em casos de urgência, você desligar o equipamento. Pode usar sinalização e alertas, usar EPIs, entre outros. Depois que você aplicou os controles devidos, você vai simplesmente deixar lá? Não. Você vai verificar se ele está sendo eficiente. Se está sendo eficiente, mantém e fica controlando e avaliando periodicamente. Se não está sendo eficiente ou pode vir a melhorar, então você pode reavaliar e ter novas atitudes em relação àquele perigo. Nós vimos também normas regulamentadoras, né? Coloquei aqui o link para vocês para sempre buscar num site oficial, porque é nele que você vê as atualizações. Você jogar só no buscador da internet, pode trazer alguma norma regulamentadora não atualizada. Então, o link aí, guardem esse link. Aqui só o modelo de uma norma regulamentadora, tá? Como eu já tinha mostrado para vocês, mas eu esquematizei aqui de forma melhor. Geralmente elas têm esse formato: o número da NR e o nome dela, depois vem a data da primeira publicação e o nome da legislação, depois vai vir a sequência de alterações se ela tiver sofrido alguma alteração, a grande maioria sofreu. Aí depois vai vir o corpo do texto, tá? E geralmente tem anexo, muitos têm um texto pequenininho e a grande maioria do texto é em forma de anexo, tá? E todas as alterações, geralmente, nesse site, os arquivos que tem no site que eu indiquei aqui, no link que eu indiquei, eles vêm com, aonde tem uma alteração, fica em vermelho, ele diz qual dessas legislações aqui em cima geraram uma alteração, seja ela retirou um artigo, um item, ou ela modificou. Então, ele avisa aqui. Todos vão ter mais ou menos essa aparência. Aí nós falamos um pouco sobre a NR9, que é a NR que fala sobre PPRA.
que o PPRA visa a prevenção e a saúde da integridade dos trabalhadores através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle dos riscos ambientais existentes ou que venham a existir. Então, isso, depois a gente falou sobre os tipos de risco e os grupos, tá? Os riscos físicos de coloração verde, vermelho, químico, marrom, biológico, ergonômico, amarelo e azul, que são os de acidentes. Por exemplo, em relação à eletricidade, é um risco de acidente. Um ambiente que tem muito calor envolvido, riscos físicos. Ergonômicos, trabalhos em turno e noturno. Levantamento de manual de peso excessivo, esforço físico intenso. Então, cada um deles está dentro de uma categoria e tem a sua coloração. Por quê? Essa coloração é muito utilizada nos mapas de risco. E o mapa de risco é uma representação gráfica de um conjunto de fatores presentes nos locais de trabalho que pode acarretar algum prejuízo à saúde do trabalhador e vão servir para conscientizar e informar os trabalhadores da situação ali do ambiente, tá? Reunir informações para estabelecer um diagnóstico de situação de segurança e saúde e também possibilitar a divulgação de informações e estimular a participação nas atividades de prevenção, porque não é um trabalho que deve ser imposto, ele é um trabalho que deve ser colaborativo. A gente viu também as etapas gerais de elaboração, que é, primeiro, conhecer o processo do local analisado, depois identificar os riscos de acordo com aquela tabela, identificar que medidas já existem, se elas são eficientes, identificar os indicadores de saúde, conhecer os levantamentos que já existiam no local para você ter mais fundamento e saber se a ação que você vai tomar é efetiva ou não, e se ela não é efetiva, por quê? Já se ela foi aplicada antes, por que não aconteceu? Você tem mais um embasamento e no fim você elabora os mapas de risco. Aqui eu trouxe um mapa de risco de uma unidade de armazenamento agrícola do trabalho de Gouveia et al. 2013. A referência está no final dos slides, tá? Se você quiser ver o trabalho inteiro. Aí ele mostra aqui o mapa de risco, ó, de acordo com as coresinhas e de acordo com as áreas do estabelecimento e os tamanhos. Você está vendo que na balança a gente tem um risco mecânico ou de acidente, o tamanho do risco de gravidade, da intensidade do risco baixa. Enquanto na parte de armazenamento você tem risco físico, químico e mecânico ou de acidente de tamanho de intensidade média. Esse mesmo autor ele também traz um quadro que detalha, tá? Qual agente, qual atividade que está relacionada, as possíveis consequências e possíveis medidas preventivas. Por exemplo, o trabalho das máquinas pode gerar danos auditivos, então você usa um equipamento de proteção individual. Se for, por exemplo, um risco ergonômico em relação ao trabalho no escritório, pode causar dores na coluna, lesão por esforço repetitivo, o que é que pode ser feito? Ginástica laboral e treinamento postural. Químico, nós temos, por exemplo, na parte de alimentação da fornalha, isso pode trazer intoxicação por fumaça e você pode utilizar os equipamentos de proteção individuais. E biológico, nós temos em relação a todo o perímetro do armazém algum micro-organismo relacionado. Mecânico, equipamentos defeituosos podem gerar choque elétrico, faíscas e incêndio. O que é que você pode fazer? Aterrar esses equipamentos, sistema de para-raios, o uso de equipamentos de proteção individual, tá? E as manutenções preventivas dos equipamentos. Aqui, algumas referências citadas, tá? Inclusive a do trabalho, essa última aqui. Então, até a próxima aula. Façam os exercícios, enviem suas dúvidas e não esqueçam dos prazos. Participem do fórum também. Até a próxima.